Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos ao primeiro almoço com a professora Simone. E a gente hoje vai conversar um pouco a respeito do clareamento, mas o tema da nossa live é clareamento de impacto. Vamos então começar por uma apresentação, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Simone Costa e sou pernambucana, mas moro no estado de Santa Catarina desde 2008, né? Adotei Santa Catarina como meu segundo estado. Sou especialista, mestre e doutora em dentística restauradora. Até o meu mestrado eu fiz no meu estado, que é Pernambuco, né? Então fiz o meu mestrado, minha especialização na Universidade Federal de Pernambuco, o meu mestrado na Universidade Estadual de Pernambuco e o meu doutorado na Unesp de Araraquara. E aí foi de lá de Araraquara que eu acabei migrando aqui para Santa Catarina. Dou aula desde o ano de 2021, então estive sempre vinculada ao mundo acadêmico, né, desde 2021. Então dei aulas no meu estado, em Pernambuco. E depois, quando cheguei a Santa Catarina, trabalhei por 13 anos na Unisul. Faz um ano, um pouquinho mais de um ano aproximadamente, que eu não faço mais parte da equipe da Unisul, mas foi lá que eu construí minha trajetória, continuei construindo minha trajetória aqui no estado de Santa Catarina. Conheci grandes amigos, pessoas muito especiais, então guardo no coração esse período em que eu estive na Unisul. Recentemente tive uma breve passagem também como professora substituta na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi uma experiência riquíssima para mim. Imagina que estar ao lado de professores, né, que fizeram parte dos meus livros de leitura quando eu era acadêmica, de alguns dos artigos que eu estudava durante a minha pós-graduação. Então foi muito especial, né? E aí recentemente, de julho para cá estou eu tentando trazer toda a minha experiência, toda a minha bagagem profissional, porque mesmo com toda essa minha trajetória acadêmica, eu nunca deixei de atuar no consultório, né? Então eu sempre linkei a minha vida acadêmica com a minha vida clínica e agora eu estou tentando trazer para esse novo mundo, para essa nova realidade virtual, alguns projetos, né? A gente vai começar pelas lives para a gente estar conversando e trocando ideias a respeito da especialidade que eu escolhi para minha vida, que é a dentística restauradora. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de quem está por aqui, né? Alguns ex-alunos, né? Pessoas que trabalham comigo, então muito obrigada pela presença. Alguns colegas, vi também colegas meus do MBA, né? Porque agora eu posso falar um pouquinho também dessa minha jornada profissional. Eu estou finalizando agora em outubro uma especialização em MBA de gestão da clínica odontológica e estamos aí com novos projetos. Bom, vamos começar. Como professora que eu sou, né? Toda vez que eu encontro um tema, penso num tema, num título de um trabalho, e agora no título de uma live, e eu trago uma palavra assim que não faz parte dos nossos termos técnicos, eu gosto de procurar a definição. Então eu tive a curiosidade de procurar a definição da palavra impacto, né? E eu encontrei que o impacto pode ser definido como uma força física, uma influência ou um efeito significativo. Como verbo, essa palavra também pode ser usada como sinônimo de afetar, suportar ou tocar. Então, eu trago para vocês que ao propormos, né, como técnica, o clareamento para os nossos pacientes, sim, a gente vai afetar a vida dos nossos pacientes de forma positiva, de preferência, mas também podemos afetar de forma negativa e vamos tocá-lo. Então, vamos conversar um pouquinho como que clinicamente o clareamento dental pode impactar tanto a vida do cliente como a vida do profissional. Impacto para o cliente, né? O que a gente pode, como a gente pode impactar a vida dos nossos pacientes com o clareamento?
Primeiramente, de forma muito óbvia e clara, né? Como resultado que a gente vai chegar do branqueamento. E aí a gente precisa trazer a palavra expectativa, né? Eu acho que no momento da anamnese, do exame clínico, a gente precisa ouvir com muito cuidado. Qual a expectativa do nosso paciente com relação ao quanto de mudança de tons a gente vai conseguir, né? E, claro, todos nós aqui, como dentistas ou estudantes de odontologia, a gente sabe que não há previsão. A gente não tem como prever. A única previsibilidade que a gente tem é a de que o dente não será mais da mesma cor. Algum nível, né, de branqueamento, de clareamento a gente vai conseguir. Mas a gente não sabe até onde vai chegar, né? As respostas, elas são individuais e eu vou mais longe, né? Essa resposta final, em um paciente de cor branca, vai contrastar de forma muito diferente de um paciente que seja moreno, por exemplo. Então, a gente precisa deixar muito alinhado com o nosso paciente todas essas questões e daí a gente precisa ter conhecimento para a gente afirmar categoricamente, né, até onde a gente pode chegar ou não. E aí eu acho que quando a gente tem logo de cara essa conversa muito clara, que mostra para o paciente segurança e conhecimento, dificilmente no final a gente vai se deparar com um impacto negativo, que é o que a gente não quer, né? O outro impacto para o paciente é tentar conversar a respeito da possibilidade da ausência de dor durante o clareamento. Porque muitas vezes pacientes irão nos procurar com histórias passadas muito traumáticas de sensibilidade, né? E aí, daqui a pouquinho, a gente vai conversar de forma mais detalhada sobre essa questão da sensibilidade transoperatória que está correlacionada com as técnicas de clareamento. Então, para que a gente possa impactar positivamente o nosso cliente, a gente precisa dominar, né, esse controle da sensibilidade. E pasmem, cada vez que a gente estuda mais, cada vez que a gente se depara com as evidências científicas, a gente começa aos pouquinhos, né, personalizando, individualizando métodos, a gente começa a perceber muitas vezes casos em que a gente executa o clareamento e o paciente não sente sensibilidade. É possível, gente. E uma outra questão também do impacto para o cliente é que a gente altere de forma muito sutil a rotina dele, né? Ou que a nossa proposta de tratamento ela esteja encaixada na rotina. Aí eu vou trazer para cá mais um exemplo, adoro exemplos, né? Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo por aí? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o clareamento caseiro, por exemplo, né? Que é uma das técnicas que a gente pode sugerir para o nosso paciente. E é uma técnica consagrada na literatura de resultados incríveis, né? Inclusive com resultados excelentes de longevidade. Mas, para alguns pacientes, utilizar diariamente por 3 a 4 semanas o gel clareador não se enquadra na rotina do paciente. Ou ele não tem disciplina para isso, né? Então, a gente precisa pesar todos esses prós e contras e a gente ter conhecimento para apresentar para o paciente o que é a realidade de cada técnica. Claro, existem muitas outras questões que a gente precisa levar em consideração antes de determinar a técnica mais indicada, mas trazendo aqui para o nosso exemplo do impacto para o cliente, a gente precisa entender que o nosso plano de tratamento, além de estar indicado para aquele paciente, para aquela pessoa, né, indivíduo, com todas as características dele individuais, a gente tem que lançar uma proposta que seja apropriada para o que o paciente vivencia no dia a dia dele. Ainda falando sobre a palavra impacto.
E o impacto para o profissional, né? Quando a gente domina o clareamento dental. O impacto para o profissional é que a gente aos poucos vai se tornando referência com excelência, né? E é óbvio que se a gente passa a se tornar referência com excelência, baseado sempre em evidência científica, a gente vai ter melhorias no nosso faturamento no dia a dia. Bom, diante de toda essa reflexão sobre a palavra impacto, né, que foi responsável pelo tema da nossa live, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A técnica do clareamento, ela é fácil? O que vocês acham, quem está me assistindo? Tecnicamente, executar o clareamento é fácil? Quem se arrisca? Sim, tecnicamente é muito fácil, né? Quando a gente fala sobre clareamentos em dentes vitais, oi Mai, quando a gente fala oi Jéssica, oi Jô, quando a gente fala em dentes vitais, tecnicamente é muito fácil. Oi Elose, eu tenho medo de ter dor, não sou dentista, sou paciente, tá? Depois a gente pergunta e conversa para saber se você já teve alguma experiência ruim, né? De muita sensibilidade com clareamento. Então, tecnicamente, sim, é muito simples. E eu sempre tenho pensado sobre isso, né? Além de ser uma técnica muito simples, ela é uma técnica que traz tanta satisfação para o paciente se a gente consegue, né, atingir um resultado final satisfatório, sem maiores intercorrências durante o caminho. E eu penso muito, sabe em que, gente, também tenho pensado muito atualmente nos recém-formados, né? Naqueles alunos recém-formados ou que são formados há 5 anos no máximo, que além da profilaxia, né, o clareamento dental é um procedimento que está muito agregado a esse recém-formado, né? É muito mais fácil o recém-formado conseguir fechar um orçamento, né, mesmo com a sua pouca experiência de vida clínica, de um clareamento do que uma reabilitação, por exemplo, né? Porque numa reabilitação a gente tem um custo muito alto, né? Então, geralmente, as pessoas que têm o poder aquisitivo para assumir um orçamento com um custo elevado de reabilitação, talvez ele prefira procurar profissionais que são formados há mais tempo, né? E aí, se a gente compara, por exemplo, a profilaxia com o clareamento em termos de valor por hora clínica, ela tem um valor muito mais alto, né? Então, vale a gente pensar e entender que a gente precisa realmente dominar essa técnica. Então, ela é uma técnica muito simples, a partir da pergunta que eu fiz a vocês, mas que envolve um número de variáveis imensas que vão muito além do que a gente seguir à risca o passo a passo de uma bula, né? Então, fazer clareamento não é só sentar o nosso paciente e seguir à risca, né, o número de passos e de protocolos que a bula traz pra gente. A bula é uma referência, a bula traz informações importantes que aquele fabricante entendeu e conseguiu aplicar, né, para o material dele, para as características individuais do material dele no processo de fabricação e elaboração. Mas por trás de tudo isso, existem muitas variáveis que nós, como dentistas, precisamos dominar, precisamos conhecer. E aí, depois de a gente falar que tecnicamente sim, o clareamento é muito simples, mas que tem um conjunto de variáveis envolvidas por trás, eu vou trazer para vocês aqui algumas perguntas sobre o clareamento que envolvem essas variáveis das técnicas. Claro que a gente não vai conseguir contemplar todas as variáveis, porque é um universo, né, de questões que precisam ser observadas, mas eu trouxe aqui para hoje
a questão da sensibilidade, né? Porque eu vou partir do princípio muito básico de que o paciente me procurou para fazer clareamento, o que eu preciso dominar? Eu preciso dominar de como eu consigo atingir um resultado de branqueamento, né? Essa é a nossa primeira preocupação. E, em segundo plano, eu preciso entender, né? Preciso entender fortemente que a sensibilidade pós-operatória ela pode acontecer e como eu vou controlar essa sensibilidade. Então, a minha primeira pergunta, o clareamento dental sempre estará associado à sensibilidade? E a resposta é sim. Por que a resposta é sim? Porque a sensibilidade durante o procedimento do clareamento dental, ela tem relação com a propriedade dos peróxidos de transitarem no interior das estruturas dentárias. E ao transitarem no interior dessas estruturas dentárias, os peróxidos eles vão promover a ativação de receptores neuronais presentes nos prolongamentos odontoblásticos, né? Então, eu preciso controlar essa sensibilidade, porque a possibilidade, a realidade da sensibilidade, ela tá ali. É uma questão correlacionada com uma característica e propriedade individual dos peróxidos, né, que vão estar sendo difundidos no interior das estruturas dentárias, tá? Então, para a gente controlar essa sensibilidade, existem hoje muitos protocolos para que a gente possa minimizar e, muitas vezes, como eu já falei anteriormente, eliminar esse efeito. Claro que numa conversa com o paciente, a gente precisa ter muito cuidado com a promessa, né, de que não haverá sensibilidade, porque na saúde a gente sabe que a gente não consegue ter esse domínio, né? As respostas elas são muito individuais, mas a gente precisa saber que tem um leque de opções, né? E que a gente vai lançar mão de todas essas opções até a gente encontrar aquele protocolo ideal. Então, é muito importante nesse controle da sensibilidade, durante a anamnese e o exame clínico inicial, a gente determinar e identificar as particularidades do paciente. Mais para frente, a gente vai conversar também um pouquinho a respeito de condições clínicas, né, que estão correlacionadas com a maior possibilidade de sensibilidade durante o clareamento, tá? Mas a gente precisa entender nessa anamnese e exame clínico, né? Se o meu paciente ele pode fazer clareamento, por quê? Porque muitas vezes os pacientes têm trabalhos protéticos nos dentes anteriores. O meu paciente tem restaurações de resina composta nos dentes anteriores. E a gente precisa reconhecer esses trabalhos e falar para o paciente que os géis clareadores atuam sobre as estruturas dos dentes, mas eles não atuam sobre os materiais restauradores, né? E vou mais longe nessa etapa de anamnese, exame clínico e planejamento. Se o paciente tem trabalhos, né, restauradores, reabilitadores, que talvez ele vá precisar substituir alguns desses trabalhos após o clareamento, tá? Então, quando a gente identifica todas essas particularidades, a gente consegue começar a conversar com o paciente a respeito da possibilidade de um planejamento. Tudo bem, gente, até aqui? Então, pergunta número 1, se a sensibilidade está associada ao clareamento, a resposta é sim, né? Porque é uma questão natural de todo o mecanismo de ação dos agentes clareadores nas estruturas dentárias. Aí eu venho para uma segunda pergunta. Será que existe diferença no padrão de sensibilidade entre as diferentes técnicas de clareamento? E a resposta é sim. Bom, vamos lá. Vamos falar das duas técnicas principais para o clareamento de dente vital, né? A técnica caseira, técnica de consultório, e eu posso associar essas duas técnicas. Nas técnicas de consultório, a gente sempre usa uma concentração de peróxido mais elevada.
E toda vez que a gente tem uma concentração mais elevada, a gente tem uma relação direta entre maior concentração e maior possibilidade de sensibilidade, tá? Mas eu vou um pouquinho além dessa questão só da concentração. A gente precisa entender que no clareamento caseiro, por exemplo, a gente utiliza o gel clareador de menor concentração, mas é um gel clareador que vai sendo utilizado todos os dias, por algumas semanas. Então, se eu tiver que ter sensibilidade, o paciente vai sentir essa sensibilidade todos os dias, né? E muitas vezes a gente tem algumas referências também de que nos mostram um efeito cumulativo, ou seja, ao longo dos dias, ao longo das semanas, essa sensibilidade pode estar cada vez mais presente. Quando a gente pensa no clareamento de consultório, mesmo utilizando concentrações mais elevadas, o que a gente observa? A gente observa que quando há a sensibilidade, ela acontece no dia da aplicação e se prolonga no máximo até o dia seguinte, né? Então, sim, a gente tem diferenças no padrão de sensibilidade. Eu vou trazer para cá uma experiência, né, de uma paciente, né? Então, eu tive uma paciente, isso já faz um bom tempo, em que ela queria fazer o clareamento caseiro, né? Ela tinha indicação para fazer o clareamento caseiro, nada impedia do clareamento caseiro ser realizado, mas ela nunca conseguia concluir o clareamento, porque ela tinha sensibilidade. Mesmo sendo utilizados géis clareadores com agentes dessensibilizantes, mesmo a gente incluindo, né, na rotina protocolos para melhorar essa sensibilidade, mas para ela o mínimo de sensibilidade era muito incômodo todos os dias. E aí, depois de muitas tentativas, né, pra gente, de tentativas que foram interrompidas, eu falei, bom, olha só, e se a gente tentasse o clareamento de consultório, né? E expliquei que o padrão de sensibilidade não quer dizer que o clareamento consultório não traria sensibilidade para ela, mas que muitas vezes ela iria sentir só no dia da aplicação e se prolongar no máximo até o dia seguinte. E aí deu certo, né? Para ela, dentro da percepção dela, né, e do nível, né, de sensibilidade, ela conseguiu fazer a técnica completa, o número completo de sessões. E ela relata, né, que para ela foi muito tranquilo fazer dessa forma. Ela sentia um pouco de sensibilidade no dia da aplicação, com certeza, mas no dia seguinte ela já não sentia mais e isso foi muito tranquilo para ela. Então, é importante que a gente saiba, né, essas diferenças e naquela conversa inicial que a gente comentou há pouco, a gente possa colocar isso para o paciente também, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente pode conversar e debater junto com o paciente a respeito da melhor escolha para ele. Mas para isso, gente, a gente precisa ter conhecimento, né? É isso que muda o profissional que senta na cadeira e ele simplesmente compra um gel clareador porque o colega falou que aquele gel é muito bom, o fabricante falou que aquele gel é muito bom, ele abre a bula, lê a bula e vai usar o passo a passo, né, corrido com aquela bula. Muitas vezes ele pode se deparar com alguns casos de insucesso, né, com problemas e que pela falta de conhecimento ele não vai conseguir saber para onde ir, como, né, intervir ou até mudar protocolos, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Olha lá, tô vendo muito ex-aluno meu. Saudades, hein, de todos vocês. Gente, inclusive da minha fase de tubarão. Bom, como eu não tô muito habituada ainda com essa história das lives, esse universo novo para mim, adoro conversar, adoro falar sobre odontologia, mas eu tô aqui quietinha, não tô respondendo nada ali para não ficar inventando muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas tô vendo cada um que tá entrando, eu tô bem feliz com a presença de vocês. Rever alguns que faz tempo. Terceira pergunta, né? Sobre as variáveis que estão envolvidas no clareamento. A ocorrência da sensibilidade elevada durante um tratamento clareador leva a riscos
para a vitalidade dos dentes? Olha lá, tem aluno meu de Pernambuco, ex-aluno meu aparecendo de Pernambuco. Muito legal. Obrigada pela presença, Rodolfo. Sim, Graciela. Ai, saudade. Éramos da mesma disciplina na Unisul, né? E a gente viveu anos muito importantes, né, Graciela? Obrigada pela tua presença, tá? Mas deixa eu voltar aqui. Sim, gente. Quando a gente tem um caso de sensibilidade muito elevada, a gente não pode, na verdade, a palavra é essa, a gente não pode considerar que esse é um efeito colateral natural do clareamento dentário, porque não é bem assim. Existem muitos estudos na literatura, estudos inclusive em células pulpares, né? Que deixam muito claro de que os agentes clareadores, quando eles não são bem utilizados, bem indicados, né? Ou os protocolos são ajustados, a gente pode ter sim danos à polpa, né? Danos à vitalidade dos dentes. Então é muito sério, gente. Não é somente, né? Seguir o passo a passo de uma bula de um fabricante, né? Quando eu falo é muito sério, o clareamento dental é um procedimento seguro? Sim, ele é um procedimento seguro, consagrado na literatura, ele não é contraindicado. Ele não traz nenhuma possibilidade ou risco, né, de tornar a estrutura dentária fragilizada, porque muitas vezes a gente ouve essa pergunta dos pacientes, né? Mas a gente precisa entender o mecanismo de ação desses agentes clareadores e estar atento, inclusive, às ocorrências, né? No caso aqui que a gente está falando da sensibilidade, o paciente tem muita sensibilidade, não está aguentando. Epa, pode ser que sim, que os géis clareadores, naquela concentração, naquele tempo de uso, esteja realmente agredindo as células pulpares. Então, a gente precisa ficar muito atento, tá? Espero que eu tenha respondido a pergunta, que às vezes eu vou divagando. Bom, tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida sobre essa terceira pergunta? Olha lá, professor Vladimir também, lá de Tubarão, da Unisul de Tubarão, além da professora Graciela. Obrigada pela presença. Mais alunos também, mais ex-alunos de lá. Bem legal. Então, vamos à quarta pergunta. Existem diversas formas de controlar essa sensibilidade, porque, de novo, né, fato, a sensibilidade está associada à ação dos peróxidos transitando, né, ao longo das estruturas dentárias e provocando, né, esse estímulo neuronal. Então, o que a gente tem de recurso para controlar essa, que é uma questão que está inerente ao uso dos géis clareadores? E aí a gente tem muita coisa que pode ser usada, muita coisa, né? Desde as formas mais simples, que são os fluoretos, e daí a gente pode falar dos fluoretos aplicados em consultório, dos fluoretos, né, para uso caseiro, cremes dentais específicos, dessensibilizantes. A gente também ainda pode contar ou lançar mão de dessensibilizantes para uso no consultório ou para uso caseiro, até a laser terapia, né? O que a gente precisa entender e às vezes a gente até associa, né, essas formas para a gente controlar a sensibilidade. O que a gente precisa entender é o que se aplica àquela condição específica do paciente. De novo eu trago protocolo individualizado, protocolo personalizado. E para isso a gente precisa ter conhecimento. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá? Quinta pergunta. Algumas condições clínicas podem favorecer a sensibilidade durante o tratamento clareador? E sim. A resposta, sim. Que condições clínicas são essas, né? Que vão acionar pra gente um alerta
alerta mesmo, né? De que a gente, opa, aqui eu já tenho uma condição clínica que pode fazer com que a sensibilidade vá ser mais presente ou significativa nesse meu paciente. Uma delas é a presença de trincas, né? Pacientes que já têm histórico de sensibilidade, mesmo sem o clareamento, no seu dia a dia, durante as escovações, durante as refeições, né? Aqueles pacientes que possuem áreas de dentina exposta também são pacientes que podem, né, ter problemas sérios com a sensibilidade se a gente propõe a técnica do clareamento. E os pacientes que apresentam lesões não cariosas também, né, são fortes candidatos. Significa dizer que nesses casos a gente não pode realizar a técnica do clareamento? Não, de forma alguma. É possível sim, mas eu preciso lançar mão de recursos técnicos específicos e de protocolos de dessensibilização para que tudo possa acontecer de forma natural. A gente não consegue hoje conversar de forma muito detalhada sobre essas questões, né? Eu tô aqui só tentando deixar a cabeça de vocês um pouquinho maluca, né? Para que vocês passem a estudar a respeito desse assunto, desse tema. Tudo bem, gente? Então, assim, ó, hoje eram essas 5 perguntas que eu queria trazer para vocês e dar para vocês, assim, um start, né? De que, opa, vamos lá, tem muita coisa pra gente conversar. Pra gente terminar, eu trouxe também algumas particularidades da técnica em si, né? Quando a gente está aplicando o gel clareador e que também elas podem ter relação com o padrão de sensibilidade. Vamos lá. Concentração do gel clareador. A gente já falou, eu tenho uma relação direta. Quanto maior a concentração do meu gel clareador, maior é a possibilidade da ocorrência de sensibilidade. pH do gel clareador. O pH também tem total relação com a possibilidade de maior ou menor sensibilidade. Quantidade ou espessura do gel aplicado. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Tem muitos estudos mostrando, especialmente nas técnicas de clareamento de consultório, de que espessuras exageradas do gel clareador podem sim estar associados com maior sensibilidade durante o procedimento. Elevação da temperatura. Nesse item, elevação da temperatura, eu faço mais uma vez menção à questão do uso de fontes luminosas para ativar o gel clareador. Gente, não, esse é um assunto antigo, né? É antigo mesmo. E de vez em quando a gente se depara, né? Professores que estão aqui me assistindo, com a dificuldade de tentar convencer de que não. Clareamento a laser, ele não tem relação com melhor nível de clareamento. Ativar os géis clareadores com laser durante um clareamento de consultório, por exemplo, pode promover elevação de temperatura desse gel. E isso tem relação com maior sensibilidade. E de novo eu trago para vocês, maior sensibilidade exagerada significa o quê? Agressão às células pulpares, tá? Tempo de aplicação, né? Então muitas vezes a gente precisa mesmo mudar aqueles tempos de aplicação recomendados na bula dos fabricantes, ajustando esses protocolos para que, mesmo que eu prolongue, né, o número de sessões do clareamento, mesmo que eu prolongue o número de semanas que eu vou utilizar o gel clareador, mas que a gente faça tudo isso de forma segura, né, biologicamente falando. Tudo bem, gente? Bom, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço muito quem ficou aqui comigo até agora. A gente vai deixar essa live, vai compartilhar essa live para quem não conseguiu
assistir lá no meu perfil. A gente está passando por um período transitório aí, né? Então eu tinha um perfil pessoal, que era perfil pessoal e profissional juntos. Agora aos pouquinhos a gente está trazendo para um perfil profissional. Então, hoje a live está acontecendo aqui no meu perfil pessoal, barra profissional, que daqui a pouco vai virar só pessoal, e a gente vai começar a levar todo o nosso trabalho lá para o meu perfil profissional. Então, o meu perfil profissional tá aí, a Elose que está nos assistindo colocou, doutora, underline, Simone X Costa. Então, me sigam lá, tá? E obrigada pela presença de todos. Essas lives, às sextas-feiras, elas vão acontecer semanalmente, tá? Aceito sugestões de temas que a gente possa conversar, mas eu acho que dentro desse tema do clareamento eu ainda tenho muita coisa bacana para trazer para vocês, não só sobre as técnicas do clareamento, mas muita coisa bacana de condições clínicas, por exemplo, que estão correlacionadas com a sensibilidade dentária, tá? Então, aguardo vocês na próxima sexta, no almoço virtual com a professora Simone. Um grande abraço. Tchau, tchau.